Queridas amigas, queridos amigos do curso Registrando, saiu a publicação da primeira prova do ENAC e do gabarito oficial. E me chamou a atenção a questão de conhecimentos gerais, que eu coloco aqui na tela das senhoras e senhores, que foi a questão número 100. A questão de conhecimentos gerais, a número 100, tratava da Privacy by Default, que é um conceito de proteção de dados pessoais, um conceito de lei geral de proteção de dados. Então dizia, determinada associação que congrega delegatários a serventias extrajudiciais de registro público iniciou estudos com o objetivo de sugerir o aperfeiçoamento dos mecanismos de Privacy by Default pelos seus associados. Isso considerando os balizamentos estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Ao fim desses estudos, concluiu corretamente que o aperfeiçoamento dos referidos mecanismos pode ser alcançado com... Então, quais mecanismos? Mecanismos de Privacy by Default. Então, a alternativa que se procurava é aquela que traria medidas que levam ao cumprimento dessa Privacy by Default, ou em português, privacidade por padrão. Dentre as alternativas, como falamos na nossa live de domingo após o ENAC, me parecia que a alternativa E é a que mais se aproximava, embora ainda fosse mais próximo de uma definição de Privacy by Design, que é uma privacidade desde a concepção em português. Então não havia uma resposta exata, mas muitos gabaritos ficaram entre a letra C e nós tínhamos a opinião de que era que estava ali na letra E, mas que era uma questão passível de questionamento. O gabarito oficial deu como correta a alternativa D de dado. A alternativa D de dado fala da utilização de medidas a serem aplicadas de maneira constante aos dados pessoais. Aí está falando de medidas técnicas e administrativas para fins de dados pessoais, artigo 46 da Lei Geral de Proteção de Dados, de modo que seu tratamento seja conhecido do titular. Estamos falando do princípio da transparência e não de privacidade por padrão. Se nós formos tentar entender o que é privacidade por padrão, podemos buscar o guia orientativo lá do governo digital, que é o guia sobre privacidade desde a concepção por padrão, que ao definir a privacidade por padrão, ou privacy by default, que é o que estava na pergunta dessa prova, diz o seguinte, vamos lá ao guia orientativo. O guia orientativo está aqui na tela das senhoras e senhores. O guia orientativo lá do governo digital estabelece que dentre os princípios podemos destacar a privacidade por padrão ou privacy by default, que significa que as configurações mais seguras de privacidade deverão ser aplicadas automaticamente por padrão, sem nenhuma intervenção ou providência do usuário para proteger seus dados pessoais. E se formos ali um pouco mais adiante, onde eles definem privacidade por padrão, o princípio sugere que quando as instituições disponibilizarem sistemas, produtos, serviços ou práticas de negócios, as configurações mais seguras de privacidade deverão ser aplicadas automaticamente por padrão, sem a necessidade de o titular tomar decisões adicionais para proteger os seus dados pessoais. A privacidade deve ser regra. Então, voltando à prova do ENAC, vamos ver ali a questão de conhecimentos gerais. Essa definição de privacidade por padrão que nós acabamos de ver, que é aquela situação em que as configurações mais seguras deverão ser aplicadas automaticamente, sem necessidade de o titular tomar alguma atitude em relação a isso, não é uma alternativa disponível na questão de conhecimentos gerais. A que mais se aproximaria seria a letra E. A montagem arquitetônica do sistema deve possibilitar que, pelo formato do serviço prestado, seja resguardada a privacidade do titular dos dados pessoais. É a que mais se aproxima, mas ainda assim é uma definição de privacidade desde a concepção ou privacy by design. Aqui nós estamos procurando a privacy by default, privacidade por padrão. Não existe uma resposta precisa nessa questão 100, então, a meu ver, pessoalmente acredito que essa é uma questão que pode ser objeto, sim, de recurso com essa base que nós acabamos de transmitir para as senhoras e senhores. Vamos falar de uma questão de protesto, a questão que fala da intimação encaminhada para uma localidade fora da competência territorial do tabelião. Essa questão na prova do tipo 1 era a questão número 28, que dizia o seguinte: o tabelião de protesto da circunscrição X recebeu para protesto, para fins de comprovação da mora, após devida protocolização, uma cédula de crédito imobiliário garantida por alienação fiduciária, na qual Pedro figurava como devedor. A praça de pagamento do título
é a circunscrição X. Beleza, então praça de pagamento da circunscrição X, segundo a regra vigente atualmente, o cartório com atribuição territorial ou competente para esse protesto é o da circunscrição X ou do domicílio do devedor, se assim for a escolha do apresentante. Mas como ele apresentou na circunscrição X, está no cartório certo. Na ocasião, João, credor do título e apontador do protesto, forneceu o endereço de Pedro, que teria domicílio na circunscrição territorial Y, então domicílio em outra localidade. Nessa situação, à luz da sistemática estabelecida pela Lei 9492, o tabelião deve: resposta dada pelo gabarito, letra A, realizar a intimação em primeiro momento por carta registrada com aviso de recebimento. Essa é a sistemática vigente hoje para o protesto, é a sistemática reconhecida pela normativa do CNJ e também pelas decisões do STJ. Transmito aqui para as senhoras e senhores. Segundo decisão do STJ em sede de recurso repetitivo, então os precedentes qualificados do recurso repetitivo número 921, que está aí na tela das senhoras e senhores, de discutir a validade do protesto do título por tabelião localizado em comarca diversa da de domicílio do devedor. Exatamente o caso da prova. Para fins de comprovação da mora, exatamente o caso da prova. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, exatamente o caso da prova. E qual foi a tese firmada? O tabelião, antes de intimar o devedor, por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio de envio de intimação por via postal, carta registrada com aviso de recepção, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento de protesto. E é exatamente esse o texto do atual Código de Normas, que nós temos lá no artigo 356, parágrafo 6º, que diz o seguinte: quando o endereço do devedor for fora da competência territorial do tabelionato, o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente com envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento de protesto. Ok? Sendo a intimação consumada por edital, se decorridos 10 dias da expedição não retornar ao tabelionato o protesto comprovante de sua entrega, ou se dentro desse prazo retornar alguma das ocorrências de publicação de edital. De qualquer maneira, diz que aqui deve esgotar os meios com a intimação por via postal, carta registrada com aviso de recepção. Então, correta sim a alternativa dada ali pela prova do ENAC, que seria a alternativa A, realizar a intimação em um primeiro momento por carta registrada com aviso de recebimento. Então nós estamos aí com a resposta correta segundo a sistemática vigente hoje para o protesto. Mas, como uma nobre colega nossa nos alertou lá na nossa live de domingo depois do ENAC, a prova pedia à luz da sistemática estabelecida pela Lei 9492. E lá na Lei 9492, o que o artigo 15 diz? O artigo 15 da Lei 9492 diz o seguinte: Lei 9492 diz o seguinte: a intimação será feita por edital, se a pessoa for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato. Diante dessa previsão que está aí na Lei 9492, o fato de a pessoa ser residente fora da circunscrição territorial do tabelionato é motivo suficiente para, em primeiro momento, o tabelião já lançar mão da intimação de protesto por edital. Isso segundo o texto da lei, lembrando a ressalva da interpretação dada pela tese 921 do STJ e também pelo Código Nacional de Normas. Mas como a prova falava de acordo com a Lei 9492, embora o procedimento correto seja o da alternativa A, que foi a resposta dada pelo gabarito oficial, a Lei 9492 sugere que a resposta correta seria a alternativa E, realizar a intimação em primeiro momento por meio de edital a ser afixado e publicado nos locais indicados em lei. Essa letra E somente porque a prova pedia de acordo com a Lei 9492. Lembrando que a sistemática do protesto é a letra A. Então, embora eu pessoalmente concorde totalmente com o gabarito da prova de que a letra A é a correta, cabe sim uma margem de questionamento exclusivamente pelo fato de dizer à luz da sistemática estabelecida pela Lei 9492, que daí seria fazer a intimação por edital. Mas faço essa ressalva: a interpretação dada pelo STJ é da letra A e a interpretação dada pelo Código Nacional de Normas é
da letra A. Muito obrigado a todas e todos.